Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um Pod Woman, com a participação ineta das nossas belíssimas amigas Gabi e Thalita e a apresentadora Ellen e eu mesmo, José Mário. Estamos aqui para falar um pouco sobre as mulheres na história, a influência das mulheres na história, política, sociedade em geral. Primeiramente, bom dia, né, a todo mundo aqui. E queria começar falando um pouco sobre as mulheres importantes para você na história em geral. Quem você considera uma mulher importante que tem agregado para a sociedade, para a sociedade em geral? Na minha opinião, uma mulher que eu considero muito importante é uma mulher chamada Angela Davis, que ela é americana e que ela ajudou bastante na história em questão de numa sociedade que na época era totalmente racista e, né, tomada por homens. Então, assim, ela era uma mulher feminista, preta e lésbica. Então, imagina para aquele tempo quanto era difícil para ela conseguir lutar pelos direitos dela. Hoje em dia ainda é difícil, né? Quem dera em épocas mais obscuras. Sim. Já, na minha opinião, eu acho que uma das mulheres, né, que vem agora na minha mente é Mary Curie, se eu não me engano. Uhum. Ela foi a mulher que descobriu a radioatividade, conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel, Física e Química. Em Química, ela descobriu 2 elementos químicos, se eu não me engano, foi o polônio e rádio. E, sinceramente, assim, naquele período era uma coisa que só homens que eram cientistas e ela praticamente foi a professora. Então, ela se sobressaiu, conseguiu manter essa resistência. Né? Até hoje a gente ainda vê essa dominância masculina nos meios científicos, basicamente quase todas as áreas. Raras exceções onde as mulheres têm superioridade, né? Apesar da maior número nas universidades e afins, a mulher tende a estudar mais do que o homem e continuar nos estudos, enquanto o homem tem um índice de evasão maior, tanto no ensino médio quanto em universidades. Mas mesmo assim a gente vê, né, infelizmente, esse caso onde a ascensão acadêmica e social da mulher é muito complicada só por ela ser mulher, sabe? Às vezes tem mulheres que fazem o trabalho mais bem feito, se esforçam mais tudo, mas infelizmente não conseguem progredir só pelo fato de serem mulheres, né? E hoje, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, vocês sabem a importância desse dia ou como ele foi criado? Por que ele foi criado? Sim. Teve esse surgimento na Rússia, onde a gente tinha as mulheres que estavam lutando pelos seus direitos de trabalho. E daí elas fizeram digamos que uma pequena revolução, um pequeno protesto, para conseguirem terem seus direitos trabalhistas. E esse dia, apesar dele ser bastante assim usado pelo capitalista, mercado, né? Ainda assim não deixa de ser um dia importante para a gente lembrar o poder feminino. E a gente, pronto, a partir na verdade, não só dia 8 é o Dia das Mulheres. Todo o Dia das Mulheres, exatamente, é todo dia, porque o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, não significa apenas que naquele tempo foi só tipo aquela data dedicada para a gente. Não né, só naquele elas. dia é importante. A importância da mulher não é só aquele dia, no caso, né? Tipo, todo dia é importante. Exatamente. A gente vê que a luta ainda continua. Nem sempre a gente consegue estabelecer os mesmos direitos, porque nem todo mundo ainda tem essa mesma noção de que lugar de mulher não é somente em casa, na cozinha, porque ainda existem pessoas que conseguem ter esse tipo de pensamento, por incrível que pareça, e é um tabu ainda a ser quebrado. Ainda bem que parte dele, grande parte, é uma coisa que ficou no passado, só que a história hoje em dia serve para isso. Teve mulheres, hoje em dia a gente pode pesquisar no Google, ver nos livros de história, que são mulheres que contribuíram para a história, que passam ensinamentos para a gente recente, para a gente não conseguir, na verdade, a gente não cometer esses mesmos erros passados, né? A sociedade em geral. E é bom analisar que, pelo menos uma parte disso, não foi fácil, foi em questão de muita luta, foi uma resistência, mas foi uma parte que passou e a gente espera que não seja erros que se cometam agora recente. A verdade é que nenhuma luta é fácil, né? Mas, assim, em específico, a gente viu que a inserção da mulher no mercado de trabalho em um século, mais ou menos de um século, enquanto que tem 10 não, milhares de anos que... Milhares não, perdão.
Não. Milhares, Muitos anos que É. que o homem está aí no mercado de trabalho, né? A mulher sendo colocada como a dona de casa, né? Uhum. Os nossos direitos, que a maioria foram conquistados em menos de um século, como você falou, o direito ao voto era Vargas ali em 1930 e pouco, então é muito recente, gente, comparado a toda a história, né? Tanto até que a gente tem um exemplo hoje em dia de política, né? Esse último ano, né? Que passou, ano passado que As passou em eleições. questão disso de política, a gente viu que, assim, tiveram mulheres que queriam se colocar à frente, não conseguiram, mas, assim, foi bom ver que teve essa iniciativa. E é bom ter que pensar que se tivesse um público maior, realmente aquele público em principal, as mulheres, eu acho que nós teríamos tido mais vozes, porque na maior parte eu acho que, se eu não me engano, só Dilma conseguiu, né? Assim, ou não. Se eu Não, de estiver presidente enganada, ela foi a única conseguiu, né? mulher, né? Pronto. E assim, a gente vê que ela também tem muita história por trás, né? A ditadura. Em questão da ditadura e tudo. E a gente ter mulheres com esse pensamento positivo, esse pensamento forte, que tem essa mente avançada bem à frente, na política e no poder, a gente vê que, aos poucos, a gente não está vivendo no passado, a gente está conseguindo quebrar um pouco, A distorcer. importância da mulher, ela tá ali no espaço político, né? Porque a gente precisa, na verdade, de mais mulheres dentro da política para a gente ter mais voz ali dentro, para a gente ter alguém que passe pelas mesmas coisas que a gente passa todo dia. Ter voz, sabe? Exatamente. Principalmente na Câmara dos Deputados agora teve bastante... a entrada de bastante mulheres na Câmara dos Deputados, Sim. na Câmara de São Paulo, do Rio de Janeiro também, eu esqueci o nome agora, mas é um nomezinho diferente. E como vocês falaram agora, né, do lado positivo das mulheres, também tem aquelas negativas, como uma primeira dama aí, que eu não vou citar nomes, que falou que a mulher tem que ser do lar, de casa, tem que ser comportada. Isso estigmatiza as mulheres. É horrível. Então, tudo isso ele vem justamente ao patriarcado. Não é que a mulher ela seja machista ou algo do tipo, né? Mas é mais questão de você reproduzir falas machistas para tentar conseguir ficar ali no meio, entendeu? Para você conseguir interagir socialmente com as pessoas que estão lá do seu lado. Porque, claro, imagina o quão difícil é você ser contra as ideias de um homem, principalmente no meio político. E daí, vamos dizer que inconscientemente é mais fácil a gente reproduzir falas machistas hoje em dia. Eu sei. É aquele famoso, né? Se você não pode derrotá-los, junte-se a eles, né? Infelizmente. Vamos entrar também na questão da educação, né? A gente pode ver que o sistema de educação, querendo ou não, é dominado por maioria feminina, principalmente professores polivalentes, só o que tem, né? Acho que acredito que todo mundo teve maioria de professoras polivalentes femininas na fundamental, quinto, quarto, terceiro ano, nível infantil e tal. Essa participação alta na educação por parte feminina, o que você acha disso? Considera uma maior racionalidade feminina superior ao homem ou não? Pronto, professores, antigamente a gente via que, hoje em dia é outra visão, mas antigamente existia, tipo, uma grande parte de professores serem somente homens, porque antigamente realmente era proibido de mulheres estudarem, sendo que, como o Gabi falou, era aquela questão de a mulher ser do lar. E hoje em dia a gente tem um exemplo aí de mulheres que são policiais, delegadas, hoje em dia juízes e, sinceramente, é uma das profissões que eu tenho total admiração, porque isso mostra que, para muita gente, em questão de você ser policial e tudo, exige, você não tem força, você é muito sensível a isso, por você ser mulher, você não aguenta, você não tem foco para isso. Hoje em dia a gente vê grandes exemplos aí na frente, tanto até que muitas vezes no Instagram aparece sempre alguma publicação, até mesmo no YouTube, qualquer rede social, mulheres fazendo a propaganda, tipo, para poder concorrer a esses concursos. E a gente, tipo, por um lado é gratificante ter que ver que o mundo todo dia passa por uma nova evolução, passa por uma mudança, e que nós, mulheres, estamos inseridas nessa mudança. A gente consegue ampliar mais a visão das pessoas. Mas, apesar da mulher estar em grandes cargos, ainda é perceptível a
diferença de salário. Se o homem trabalha X e a mulher 2X, eles ainda recebem a mesma coisa. Ou a mulher ainda recebe menos. Foi o que dito anteriormente, né? Apesar da maior participação da mulher maior participação das mulheres nas universidades e escolas, ela ainda continua recebendo menos e tendo mais dificuldade na ascensão, né, da carreira dela. É aquela coisa, a gente ganhou bastante espaço, mas não o suficiente ainda. Exato. A gente tem até um exemplo pronto em questão nesse período de pandemia, os professores, eles praticamente ficaram sem receber nada, porque tecnicamente. E, assim, ser professor hoje em dia, tudo se passa por ensinamento. Então, a gente fala assim, nós somos estudantes, a gente sabe que o dia que chegarmos a passar por uma faculdade, a gente tem que lembrar, eu estou aqui hoje em dia por mérito meu e por mérito de quem me ensinou. E a gente vê que, assim, hoje em dia, ainda bem que é aquela mistura, são professores e professoras. E, sinceramente, a resistência, ainda hoje, claro que existe aquela divisão, né, que pelo mundo aí afora é cheio de mistérios, a gente tem muitas coisas ainda a serem descobertas, e que, claro, como Ellen falou, ainda existe essa diferença de salário, em questão da economia, é uma coisa bem mais difícil também a ser quebrado esse ritmo, mas eu acho que aos poucos, mais na frente, a gente consegue ver uma certa mudança aí. Uma certa maior igualdade, né? Uhum. Eu espero também que continue esses avanços da participação da mulher em tudo, né? Tanto, como eu já dito aqui, politicamente, social e educacional. Então, nossa conversa vai se encerrando por aqui. Infelizmente, o tempo hoje foi mais curto. Obrigado, Gabi. Obrigado, Thalita, por participarem aqui, aceitarem participar desse podcast com a gente. E é basicamente isso aí. Vamos acabando aqui mais um Pod Woman e até o próximo.